Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ética, mais especificamente de Ética 2. Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro e a gente vai discutir ao longo dessa disciplina alguns problemas e passar por alguns autores também para discutir questões relacionadas à ética. Pois bem, no nosso plano de ensino, que eu vou passar para vocês, eu tentei organizar de uma forma um tanto quanto cronológica, mas também por área, dividindo por área a nossa discussão, no intuito de que a gente possa ter uma grande discussão de um espectro mais amplo sobre o problema da ética ou sobre questões éticas, especialmente na filosofia contemporânea. Então, do ponto de vista da problemática da nossa disciplina e do objetivo, a ideia é introduzir para vocês, alunos e alunas, alguns problemas de ética contemporânea, especialmente algumas questões metaéticas, que nós iremos ver de uma forma mais detalhadas e normativas, tentando enfocar em alguns problemas centrais, tais como a dicotomia fato-valor, o que são propriamente questões normativas e por aí vai. Então esse é um pequeno cenário daquilo que a gente vai ter ao longo da nossa disciplina. Dito isso, talvez a primeira questão mais importante seria a gente tentar estabelecer uma base comum conceitual em relação àquilo que nós podemos definir como ética. Ética é um termo muito polissêmico, ele recebe várias definições ao longo da história da filosofia e ele tem uma espécie de companheiro comum, não é? Que é a moral ou a moralidade. Essa implicação entre ética e moral, ela é dada de uma forma extremamente, não vou dizer controversa, não é? Mas ela é dada de modo diverso, dependendo de cada autor. Então eu acho que é importante que a gente comece com uma pequena definição. Eu coloco aqui como ética, como sendo uma reflexão filosófica sobre a moralidade. Então isso é uma primeira apresentação para a gente tentar contextualizar isso. Lembre-se de ética como um tipo de raciocínio prático, não é? A partir do qual a gente tenta estabelecer o que é correto ou errado, o que é bom ou mal, justo ou injusto e por aí vai. Tá? Essa é uma definição, como reflexão filosófica, é uma definição extremamente ampla. E o que a gente tem do outro lado, do ponto de vista da moralidade, nós trataríamos a moralidade como um conjunto de regras ou costumes. Então, se a ética é uma reflexão sobre a moralidade nos ofereceria, digamos assim, o conteúdo a partir do qual nós discutiríamos os problemas morais. Não é? Se vocês querem imaginar esse cenário da moralidade, vocês podem imaginar, por exemplo, um contexto religioso. Nós temos, no caso do Brasil, assim, um grupo muito grande de cristãos, e esses cristãos seguem a Bíblia. A Bíblia nada mais é do que esse conjunto de regras, de um ponto de vista ético, é um conjunto de regras que você observa. Você pode ter o Alcorão, você pode ter a Torá, dentro do contexto religioso, assim como em outros contextos nós teremos outros conjuntos de regras sobre aquilo que nós consideramos certo ou errado. E esses conjuntos de costumes é o que precisa o que precisa necessariamente ser justificado de uma forma mais sólida. Por quê? Porque Kant, na obra A Fundamentação da Metafísica dos Costumes, já colocava uma preocupação em relação ao nível de justificação que a moral tem. E na primeira sessão, quando ele tenta passar da moral costumeira para uma metafísica dos costumes, a moral costumeira nada mais é do que exatamente esse conjunto de regras que não possuem um refinamento conceitual maior.
E essa falta de refinamento conceitual maior traz como consequência uma espécie de problema em relação a como nós iremos justificar determinadas posições. Pense em temas polêmicos tais como relativismo moral nos seguintes termos: em determinadas regiões ou países é legítimo ou é um costume, dentro do conjunto de costume, apedrejar mulheres adúlteras. Você diz, olha, isso é errado. Só que veja, se a gente fica apenas nesse nível da moralidade enquanto um conjunto de regras que indivíduos devem obedecer, não há nada, não parece haver nada de errado em obedecer essa regra. Afinal de contas, ela é uma regra dentro de um contexto específico. Da mesma forma, nós tendemos, enquanto ocidentais, a condenar o mundo fundamentalista religioso das mulheres que precisam necessariamente usar burca. Só que há um elemento comum que é o seguinte: o movimento contrário também acontece e há uma grande condenação dos costumes, por exemplo, ocidentais, de uma parte, por exemplo, de extremistas religiosos que consideram que mulheres não podem andar sozinhas ou com pouca roupa, como elas andam no Brasil. Então, você vai dizer, quem tem razão nessa história toda? Pois bem, se a gente admite que a moralidade é o conjunto de costumes máximo, você não sequer poderia colocar a questão sobre o que é correto ou quem tem razão nesse tipo de disputa. Nesse momento, entra em cena o aspecto da ética como essa reflexão sobre a moralidade. Só que a ética, ela além de ser o termo ser polissêmico, a própria ética ela tem campos diversos atualmente que tocam em diferentes questões. Eu vou dividir aqui rapidamente para a nossa discussão 3 pontos centrais. Não é? A ética de um ponto de vista metaético, e a gente vai discutir ao longo da nossa disciplina essas questões. Ética de um ponto de vista normativo e ética de um ponto de vista prático. Essa seria uma divisão didática bem ampla, mas que eu acredito que ajudaria a gente a entender um pouco melhor como que a ética se movimenta dentro de 3 campos distintos. Uma outra questão antes de entrar nisso é que é importante que vocês percebam que a ética vamos dizer assim, pertence ao reino da normatividade. Ou seja, a ética propõe nada mais, nada menos do que algum tipo de correção em relação às nossas atitudes. Correção no sentido de que ela é normativa, tais como normas da gramática, em que você deve obedecê-las quando você for escrever uma frase, falar com alguém, escrever um livro. Da mesma forma, a ética possui uma noção ou uma visão de correção ou manutenção de determinadas regras que nós consideramos elas como uma espécie de trilhos para as nossas ações. Então, se você imaginar que a ética tem esse cenário, nós vamos também, ou consequentemente, imaginar que a ética tem um domínio ou um campo estrito para se falar. Não se trata aqui de questões teóricas, mas se trata exatamente de raciocínio prático e filosofia prática ou aplicada. Qual é a grande questão nessa disputa? A grande questão nessa disputa é como se vocês imaginassem. Imaginem um círculo e tudo que couber dentro desse círculo é o universo normativo da ética. E é a partir desse círculo, digamos assim, que nós nos movimentamos. Por que isso é importante estabelecer? É importante que a gente tenha uma visão muito clara de que a ética ela possui um campo, um domínio muito específico que não toca ou não necessariamente irá se tocar com outras questões tais como questões práticas, questões teóricas, do tipo questões epistemológicas das mais variadas sobre condições de verdade ou não, etc. Por aí vai. Então nós teríamos nesse cenário, em um exemplo bem simples, uma distinção muito grande entre você dizer que esta caneta é azul e você dizer que torturar pessoas é errado.
não é? O domínio teórico sobre verdade ou falsidade da minha afirmação em relação à caneta ser azul é distinto do domínio prático, no caso, sobre torturar pessoas é errado. Essa distinção é importante para a gente tentar estabelecer um pouco a base da nossa discussão. Tá? Eu acho que isso vai dar um certo cenário para o nosso problema. Indo adiante aqui, eu gostaria então de seguir um pouco com o meu texto que eu preparei, para a gente tentar fazer algumas distinções importantes. Não é? Então, nesse cenário sobre a discussão de ética, a gente pode imaginar que essas discussões mais específicas de cada área da ética têm, obviamente, ou possuem problemas também específicos. E esse tipo de discussão, não é? Ele é um pouco amplo, digamos assim, quando a gente imagina o tipo de discussão ou o tipo de relação que a gente estabelece com o problema da ética. Veja, uma questão extremamente importante é nós imaginarmos qual a relação entre ciência e ética nesse cenário. Porque a gente ainda está tentando delimitar qual é o espaço da ética. A gente ainda não está tentando dizer o que é correto, o que é incorreto, o que é justo e injusto. Simplesmente dizer qual é o espaço da ética. Por que o ético ou eticista ou não é um cientista ou poderia ser comparado a um cientista? Eu cito aqui para vocês um debate eterno que surge ainda com Demócrito, não é? Quando ele coloca que tudo que existe no universo é o átomo vazio. Ou seja, há uma certa sugestão de uma visão cientificista de mundo sobre o que parece ser basicamente uma visão fisicalista. E essa visão fisicalista de mundos, dizendo que o que existe no universo é o átomo e o vazio, é tentar, em certos aspectos, reduzir todas as questões do mundo a uma questão fisicalista. Se esse tipo de reducionismo fosse comprovado, a gente deveria se perguntar sobre qual o espaço da ética dentro desse cenário. Por que isso é tão importante? Porque parece que quando você pensa no universo normativo, ético, você pensa que existe uma condição valorativa, ou seja, nós valoramos sobre aquilo que nós consideramos como sendo certo ou errado. Mas a gente não valora sobre se a caneta é azul ou vermelha. A valoração que acontece nesse cenário é uma valoração que pressupõe um universo valorativo e, consequentemente, um universo ético ou mesmo estético. Pense no seguinte exemplo. O caso de um assassinato. O assassinato é o exemplo mais claro de como a gente pode imaginar elementos éticos considerados a partir de um problema do mundo. Então eu posso explicar para vocês, por exemplo, um assassinato de um modo extremamente cientificista. E eu posso simplesmente dizer, olha, o assassinato ocorreu, ou a morte ocorreu, porque um projétil, uma bala de um revólver atravessou o tórax de uma vítima, explicar como ele perdeu sangue, que esse mesmo projétil perfurou o pulmão, etc., causou dano no tecido, todas essas explicações que o médico poderia dar com muita facilidade. Mas a pergunta que surge, e você imagine que essa situação é oriunda de um assalto em que o assaltante atira na vítima porque ela se recusa a entregar a carteira. Qual é o problema? Do modo como eu estou falando aqui, não parece haver qualquer tipo de valoração que condene a atitude da pessoa, senão, ou nada mais, nada menos que uma mera descrição de um fato. Eu descrevi como determinada pessoa morreu com um projétil. Esse tipo de explicação ou descrição, ela não é, nem de longe, um tipo de condenação ou aprovação moral. Ela é nada mais, nada menos do que uma explicação desse mundo, como o próprio Demócrito coloca, não é? Cientificista.
em que causa e efeito, essa relação causa e efeito, se sucede e coisas acontecem. Qual é o ponto central? O ponto central é tentar dizer que se você quiser imaginar que há um problema aqui, tal como assassinato, quando uma pessoa atira em outra, você precisa inserir valor nas ações dos agentes que as realizam e não simplesmente descrever a atitude de quem realiza. Nesse caso, a condenação moral que nós fazemos do assassino, ela não é uma condenação cientificista sobre como o projeto já atravessou o corpo da vítima, mas sim sobre quais são as premissas morais que nós consideramos como sendo adequadas para uma boa atitude. Por isso que uma pergunta simples sobre por que é errado matar, ela não tem uma resposta tão simples quanto a pergunta. Por quê? Porque ela envolve vários elementos nessa equação que em geral a gente tende a desconsiderar. Por isso é importante que a gente entenda que o universo normativo é o universo do deve. Então, se a gente fala numa questão de ética, a gente fala numa questão do dever. Essa noção de dever, ela é fundamental para que a gente possa entender a noção de obrigação que está por trás a toda a teoria moral que se dispõe à normativa. Então, toda vez que eu for exigir de alguém algo do tipo não minta, há uma espécie de dever inerente a esse não mentir. E esse dever só existe, ou ele faz parte do universo normativo da ética, e não do universo normativo teórico. Não é? Essa é a questão fundamental. Por isso que eu disse, quando você não deve mentir, ou não mentir implica em um deve, é porque há um elemento de obrigação que você não encontra em outros campos filosóficos, tais como, imagina, o campo estético, em que você diz, não, você deve achar belo o quadro Mona Lisa. Não há nenhuma obrigação que te leve a isso. Entretanto, a gente diz, olha, você não deve torturar crianças. E a gente parece que tem elementos, ou procura elementos para dizer, olha, você realmente não deve torturar crianças. Então, essa distinção de campos, ela é fundamental para a gente tentar entender. Bom, estamos falando de ética, estamos num campo normativo do deve, e esse deve tem algumas pressuposições necessárias para ser considerado algum tipo de obrigação. Não é? Pois bem, nesse cenário, é importante então que a gente entenda algumas questões fundamentais em relação ainda ao mundo da ética, se nós quisermos imaginarmos assim. Então, se há esse universo ético, há obviamente algumas discussões didáticas dentro dessa questão. E eu coloco aqui para vocês, como falei, o que eu chamo de divisão clássica da ética entre metaética, ética normativa e ética aplicada. Começo pela ética aplicada porque eu acho que ela é a mais palpável, não é? Como o próprio nome sugere, ética aplicada trata-se de uma discussão filosoficamente informada das opções práticas que temos para nossas ações morais. Ou seja, ética prática trata da aplicação da ética. Por que é interessante imaginarmos isso? A gente está indo da base para o topo do ponto de vista da abstração. Ética prática basicamente trata de questões, especialmente de bioética. Pense em temas tais como aborto e eutanásia. Temas como aborto e eutanásia são problemas de ética prática porque eles exigem ou demandam, não é, de nós respostas para esses problemas. Então são respostas muito pontuais sobre problemas muito específicos. Na verdade, a ética aplicada, ela tem obviamente um escopo muito maior do que esse. Então você pode imaginar outras questões relacionadas à noção de ética aplicada, tal como o problema socioambiental, questões relacionadas ao racismo, feminismo, questões relacionadas à ética econômica e por aí vai.
Então como o próprio termo sugere, não é? São questões práticas que precisam ser resolvidas ou serem oferecidas respostas para essas questões. Vejam, coloco aqui alguns exemplos sobre questões de ética prática. Quais são as nossas responsabilidades pessoais para com os pobres? Essa é uma bela questão que deve ser discutida, não é? Devemos salvar a vida dos tigres siberianos e despender dinheiro para isso? Uma boa pergunta sobre deve. Não esqueça, é ética relacionada ao deve. Por que a fome é um problema moral mundial? Isso também é um belo problema que você diz, poxa, mas por que eu devo me preocupar realmente com a fome e com a pobreza dos outros? Novamente, é um problema de ética prática. Devo condenar meu vizinho que praticou o aborto e a eutanásia? Ou devo apoiá-lo? Ou devo simplesmente dizer que ele fez a coisa certa? Essas são questões de ética aplicada que envolvem uma grande discussão. Um outro problema aqui. Pesquisa com embriões é moralmente aceitável? Vejam, todas essas questões de ética prática, elas têm um endereço certo, não é? Elas têm, com analogia, não é? Ela parece um míssil teleguiado. Ela deve oferecer resposta para um caso específico. Então, nesse caso, nós podemos imaginar que a gente tem uma discussão muito mais palpável nas mãos, não é? Isso é extremamente importante para a gente discutir, ou para aqueles que discutem esses pontos com outras áreas. Além desse cenário de ética prática, nós temos as chamadas teorias normativas. As teorias normativas, que em geral são as teorias com as quais a gente mais lida em ética, e mesmo quem não estuda ética tende a conhecer mais, são as grandes correntes da filosofia moral tradicional, que podem ser divididas, não é, entre modelos deontológicos, modelos teleológicos e o chamado modelo de teoria das virtudes. Vejam, nessa ideia de teorias normativas, a gente já tem um pequeno espaço de abstração maior em relação à ética aplicada. Se lá com a ética aplicada a gente tinha preocupações do tipo, pense em ética animal, aí você vai lá ler a obra do Peter Singer, Ética Prática. Você tem uma outra preocupação sobre aborto e eutanásia. Aí você vai lá ler a obra do Ronald Dworkin sobre domínio da vida, em que ele discute aborto e eutanásia. E por aí vai. Essa implicação da ética prática, vejo que ela é resultado, não é? Se a gente abstrair um pouco mais, ela é resultado de implicações de ética normativa. E a ética normativa, que eu leio aqui para ser mais preciso conceitualmente, não é? A preocupação básica das teorias normativas é estabelecer um padrão ou critério de correção a partir de princípios, valores, virtudes e por aí vai, etc., para distinguir entre certo e errado. Certo e errado, justo e injusto e por aí vai. Bom, a gente vai ver isso com mais detalhes em cada um dos módulos. Grosso modo, a distinção se dá a partir de modelos teleológicos e modelos deontológicos e abre espaço para as chamadas ética das virtudes. Éticas teleológicas postulam um fim e as ações são ditas boas ou más na medida em que promovem ou não esse fim. Um exemplo típico das éticas teleológicas são os modelos utilitaristas, as teorias utilitaristas, dentre as quais que a gente vai ver o modelo do John Stuart Mill, que escreve uma obra intitulada Utilitarismo e vai dizer, olha, imagine que toda ação possui um fim. Como a gente pode dizer se essa ação é boa ou má? Essa ação é boa ou má, considerando-se o fim que ela vai resultar. Ou seja, o fim da ação determina se ela é boa ou má.
como um utilitarista prevê que o princípio da utilidade envolve a maximização da felicidade de todos os envolvidos, se essa ação promover de alguma forma, não é, o bem dos agentes envolvidos, você dirá que essa ação é boa. Do contrário, você condenará essa ação. Então, dentro desses modelos teleológicos, você tem uma preocupação muito clara em dizer: toda ação ela é considerada boa ou má a partir do fim que ela alcança. Por isso que é um modelo teleológico. Alguns tendem a chamar também de uma ética consequencialista, porque o que realmente está em jogo aqui é a consequência da ação. Então isso é um modelo forte dentro das teorias contemporâneas, e você imagina isso nos mais diversos cenários, tais como, imagine que você tem um leito de hospital, não é? Apenas leito de hospital, e você precisa salvar a vida de 2 pessoas. E naquele momento o médico precisa colocar ela nesse leito, fazer a cirurgia e colocar ela sob os cuidados de aparelhos necessários. E você tem de um lado uma criança de 10 anos e de outro lado você tem uma senhora com 70 anos. E aí a pergunta é: qual dos dois você escolhe? Esse tipo de dilema que surge no cotidiano, e que não é nenhuma novidade, não é? Ele tende a ser respondido de maneira diversa dependendo da teoria que você pega. Em geral, as teorias utilitaristas foram pessimamente, não é, rotuladas como teorias calculistas. Porque você imagina que o fim da ação justifica os meios. Não há nada disso dentro dos modelos utilitaristas ou consequencialistas, teleológicos, como a gente vai ver. O que acontece a partir desse exemplo é que, em geral, os utilitaristas tendem a ter uma possível resposta um pouco mais clara nessas situações. Ou mesmo situações quando você envolve uma questão quantitativa em vez de qualitativa, do tipo: eu tenho aqui R$1.000 e com esses R$1.000 eu salvo 5 pessoas ou apenas uma. Quando você faz esse tipo de balanço, isso não é, você tem a tendência a imaginar que o utilitarista vai responder: olha, vamos salvar 5 pessoas em detrimento de uma. Porque isso é um cálculo, etc, etc, etc. Como a gente vai ver, esse tipo de visão equivocada sobre o utilitarista, não é? Ele repousa em um tipo de pensamento ingênuo em relação ao que é o utilitarismo. As éticas teleológicas têm uma resposta muito mais rebuscada para soluções como essas. Tanto é, o próprio Mill reconhece que o modelo utilitarista é um modelo altruísta em vários aspectos. E se envolve noções de altruísmo, você não pode imaginar que esse tipo de modelo teleológico ele é um modelo simplesmente autointeressado ou um modelo de egoísmo moral, ético ou psicológico. Então isso é só para tentar dizer que as éticas teleológicas têm várias questões relacionadas ao fim da ação. Só que isso, há várias implicações envolvidas nisso que a gente vai ver mais à frente em uma aula específica para isso, não é? Por outro lado, a gente tem as chamadas éticas deontológicas. As éticas deontológicas afirmam que o correto e o obrigatório são as categorias mais importantes da ética. Não é? São as categorias mais importantes da ética. Por que o modelo deontológico tende a imaginar o dever como uma noção central? Se na relação ação, fim, a conexão necessária entre os modelos teleológicos era o grande ponto, o grande charme das teorias, ou seja, para definir se a ação é correta, olhe para o resultado, o deontologista, e aqui eu pego Kant como o grande proponente desse modelo, ele vai dizer: se você quiser saber se a ação é correta, não olhe para o fim da ação, não há? Mas olhe para a regra a qual a ação está subjugada. Essa questão ela é fundamental para a gente tentar entender uma diferença entre uma ética consequencialista e uma ética do dever. O foco muda completamente. Então você não mente, não porque as consequências da mentira são erradas, mas você não mente porque existe uma regra que diz que mentir é errado.
E esse dever de não mentir, ele é mais forte do que qualquer outra consequência, possível consequência boa sobre essas ações. Um dos exemplos mais famosos que quando se discute a ética deontológica kantiana é o exemplo do amigo que esconde outro amigo em casa, e aí alguém bate a porta, procura pelo amigo, e ele provavelmente vai matar esse amigo, e ele pergunta para você, olha, Pedro está na sua casa? E aí você tem um dilema, não é? Ou você se encontra em frente a um problema. Você fala a verdade, ou seja, é um deontologista e mantém o dever, ou você pensa nas consequências da ação, que é o seu amigo Pedro vai ser morto, e você mente. Então parece que você ou quebra a regra, ou quebra ou não observa o fim a que essa ação vai levar. Veja que o problema são problemas distintos, e a resposta para isso é dado a partir da teoria que você considera mais adequada. Como a gente vai ver novamente, com Kant especialmente, Habermas e Rawls, os modelos deontológicos eles têm um atrativo extremamente importante, que é a noção de obrigação atrelada. Não é? E ao mesmo tempo que ele é um modelo forte por ter essa noção de obrigação atrelada, o problema ele é tão forte, ao que parece, que ele torna inviável a aplicação da sua teoria na prática. É isso em geral que se tem, ou tem se acusado, não é? Os modelos deontológicos de terem esse tipo de, como se chama, uma moral de anjos. Veja, dentro ainda do cenário normativo, então nós temos, de um lado as teorias teleológicas e de outro lado as teorias deontológicas. Também são conhecidas como visões imperativas na ética. Do outro lado, nós temos o que é chamado de visão atrativa da ética, que nada mais é do que as chamadas teorias das virtudes. As teorias das virtudes estão preocupadas não em determinar o que é certo ou errado, mas se o agente que realiza a ação é virtuoso ou vicioso. Isso é interessante porque a ética das virtudes, como o próprio nome sugere, remonta toda a tradição aristotélica, mas não deixa de desconsiderar, obviamente, ainda Platão, porque ela é uma ética, como eles chamam, uma ética da excelência. E quando você trata de uma ética da excelência, você está nada mais, nada menos dizendo que ela parece ter uma espécie de telos perfeccionista para essa ação. Então, no caso das éticas das virtudes, o foco da discussão não é como a ética utilitarista sobre o bom, não é sobre o dever, mas é uma ética que a gente poderia dizer que é centrada no agente. Afinal de contas, o que interessa é se essa ação é virtuosa ou viciosa em relação ao agente. Não é? Esse é o foco da discussão. Então aqui a gente tem o grande cenário do modelo normativo, dos modelos ou teorias normativas. Então, gente, se a ética normativa compõe esse cenário um pouco mais abstrato, sobre certo e errado, obrigatório, permitido, louvável, censurável, justo e injusto, a gente tem perguntas que são um pouco mais amplas do que as perguntas de ética prática. E eu coloco aqui algumas questões só para a gente tentar entender, não é? Como é que essas questões devem ser ou poderiam ser respondidas. Uma questão que a gente tem atualmente é moralmente permissível comer carne? Há um grande debate sobre ser ou não ser vegetariano. Né? Será que os fins justificam os meios? Por que eu não devo mentir para salvar o meu amigo? Será que estamos moralmente obrigados a agir segundo uma máxima que necessariamente precise ser universal? Ou seja, isso é uma pergunta endereçada aos deontológicos, não é? Por que o aborto... Por que comer carne e o aborto podem ser considerados problemas do ponto de vista normativo errados, problemas condenáveis, não é? Ou questões condenáveis. Vejam, para a gente tentar entender essa questão, ética normativa e ética prática, ela tem uma distinção, mas ao mesmo tempo é importante que vocês notem que os problemas se tocam.
simultaneamente. Você querer dizer, por exemplo, que comer carne é errado, pensem com Peter Singer sobre ética animal. E se, bom, então vamos ter um problema de ética animal sobre comer ou não comer carne. Só que vejam que a discussão, por exemplo, do Peter Singer em relação a um problema de ética prática tem por pressuposto, na teoria dele, um modelo utilitarista. Então, em sua essência, Peter Singer é um utilitarista, chama utilitarismo de interesses. Então, o modelo de uma teoria normativa utilitarista é aplicado na prática para um problema sobre se é correto ou não comer carne. E muito mais do que isso, né? Ter cuidado com os animais, não maltratá-los, etc. Então, essa conexão entre teorias normativas e teorias e ética aplicada, ela vai se dar numa relação muito forte. O que acontece que normalmente a gente faz essa separação porque ela é uma separação que você consegue identificar problemas distintos. O modelo normativo tende a ser mais abstrato. Se você fala, por exemplo, o modelo utilitarista, ele se aplica a vários problemas de ética prática. Com a teoria utilitarista, você tenta responder questões sobre ética animal, sobre se aborto é errado, sobre se eutanásia é permissível, sobre se devo ajudar os pobres ou não. Então essa aplicabilidade, essa correlação, não é? Ela é muito próxima. O que vem a seguir, que é um nível que eu considero mais abstrato da discussão sobre ética, que é a chamada metaética. Como o próprio nome sugere, ela é uma discussão mais abstrata. Existe um filósofo chamado David Brink, e ele diz que, na verdade, não existe nenhuma grande distinção entre metaética, ética normativa e ética aplicada. O que existe são níveis de abstrações distintos e problemas distintos que são tocados por cada uma dessas teorias. Pois bem, em relação à metaética, uma definição conceitual um pouco mais precisa, não é? Eu coloco, a metaética é uma investigação que tem a tarefa básica de elucidar a linguagem da moral, fazendo uma análise lógico-conceitual da linguagem das teorias normativas, bem como das teorias de ética prática. Então vejam, o problema da metaética não é propriamente discutir sobre o que é bom, se é certo ou não em determinadas circunstâncias, mas fazer uma análise da própria linguagem moral que nós tendemos a utilizar de uma forma extremamente, digamos assim, descuidada. Por que essa pergunta é importante? Porque vocês imaginam o seguinte cenário. A gente tende a usar uma espécie de vocabulário moral, mas a gente sequer se pergunta sobre o que é exatamente, o que significa exatamente esse vocabulário. Pense no exemplo sobre bom. A pergunta que a gente vai ver nas próximas aulas com o Moore, na obra O Princípio e a Ética, 1903, é uma pergunta extremamente simples. Ele vai perguntar, olha, o que é o bom? Porque a gente usa esse termo a todo momento e aplica a todas as ações possíveis e coisas possíveis, não é? Do nosso universo. E você diz, olha, Pedro é bom porque ele cuida dos pais. Você diz, bom, todo mundo concorda que é um uso de bom e nós entendemos o que significa. Agora, eu também digo, esta caneta é boa. Eu também estou usando a noção de bom e estou aplicando ela, e não parece que a gente está querendo dizer a mesma coisa. Eu dizer que essa caneta é boa, eu vou dizer que ela tem que do ponto de vista da utilidade dela, que ela é uma boa caneta porque ela é durável, ela é uma boa caneta porque ela é bonita, ela é uma boa caneta porque ela custou pouco. Não parece ser a mesma coisa, ou o mesmo uso ou definição para quando eu digo Pedro é bom porque cuida dos pais. Então, se a gente imagina esse tipo de discussão, a gente vai perceber que alguns termos que nós usamos do nosso vocabulário moral precisam ser mais esclarecidos. Um exemplo que eu cito para vocês terem uma ideia de como essa questão
conceitual é distinta, é a distinção entre bom e correto. Não é, se nós imaginarmos e fizermos um esclarecimento conceitual dentro das teorias normativas, não é a mesma coisa. E, no entanto, a gente emprega isso de uma maneira totalmente discriminada. Se você diz, por exemplo, que determinada ação é boa, não é? Pedro ajuda os seus pais e isso é bom. E você faz uma conexão muito rápida e diz assim: a ação de Pedro é boa porque o fim dela é bom. A finalidade da ação é boa. Isso é nada mais, como a gente viu, do que uma ação de uma teoria normativa teleológica, que tende a um fim e esse fim é bom. Agora, você diz assim: a ação de Pedro é correta. Quando se diz a ação de Pedro é correta, você não está dizendo que a ação de Pedro é correta em relação a um fim. A ação de Pedro é correta porque parece existir um dever de ajudar os pais, e a ação do Pedro é correta em relação a esse dever. Então, olha a distinção entre você dizer que uma ação é boa e uma ação é correta. O foco da tua discussão ele é completamente modificado. O ponto da tua discussão ele é cambiável. E isso é uma precisão conceitual que, eu digo isso porque no cotidiano nós tendemos a usar isso de uma maneira totalmente distinta. Por isso que eu disse, você dizer, Pedro, a ação de Pedro é boa porque ele cuida dos pais, é uma ação que remete ao fim. A ação de Pedro é correta porque ele cuida dos pais, é uma ação que remete a um dever de cuidar dos pais, um dever de assistência. E agora, quando você diz Pedro é bom porque cuida dos pais, você está dizendo que a ação de cuidar dos pais que Pedro realiza, ela é boa porque essa é uma atitude virtuosa. E não porque é um dever que você deve realizar e não porque leva a um fim. Então vejam 3 elementos fundamentais aqui, conceitualmente distintos. A finalidade da ação ser boa, Pedro é bom porque cuida dos pais, Pedro é correto porque existe uma regra que diz que devemos cuidar dos nossos pais, e Pedro é virtuoso, não é? O Pedro é bom porque ele é alguém virtuoso que cuida dos pais. Essa distinção ela é fundamental se a gente não quiser incorrer em graves erros à medida que a gente se aprofunda na discussão ética. Por isso que o papel da metaética é elucidar a linguagem da moral, é elucidar os termos que a gente utiliza. Então isso eu acho que é fundamental para a gente tentar evitar alguns equívocos, não é? Pois bem, se a gente fala então nessa questão metaética, não é? A gente tem uma questão fundamental que é tentar entender dentro da metaética 3 âmbitos que são distintos. O primeiro âmbito que eu chamo aqui não é um problema de ontologia moral. E esse problema de ontologia moral a gente tende, não é, ou precisa responder sobre existem ou não existem fatos ou propriedades morais. A gente vai ver isso com mais calma. E aqui o cenário se desenvolve entre realistas e antirrealistas. Conhecimento, existe conhecimento moral? Essa é uma segunda questão no âmbito da epistemologia moral. E aqui o debate se distingue, não é, entre cognitivistas e não cognitivistas. Você tem perguntas sobre se ética é um tipo de ciência. Então você tem um outro âmbito aqui de discussão. A metaética pode ser entendida também como uma pergunta sobre, a partir da filosofia da mente, sobre o que é ter um raciocínio correto de um ponto de vista normativo, e por aí vai. Então isso é só para mostrar para vocês que nós temos 3 cenários distintos e que esses cenários se tocam uns nos outros, mas têm as suas peculiaridades e perguntas estritamente distintas, não é?